pouquinho do cronograma de vídeos do canal e tô aqui vestida de Stranger Things para falar com vocês sobre esse livro. A regra é não ter regras. A Netflix e a cultura da reinvenção. Esse livro está em pré-venda pela Amazon até dia 18 de setembro. Ele foi escrito pelo CEO da Netflix, o Reed Hastings. Ele fala um pouquinho sobre a cultura da empresa, sobre algumas questõezinhas que eu vou passar para vocês. Vamos lá? Bom, que a Netflix hoje é uma gigante no setor de entretenimento e uma das maiores empresas de streaming do mundo, todo mundo sabe. O que pouca gente sabe é que ela nasceu em 1997, lá nos Estados Unidos, e o modelo de negócio dela era uma plataforma de DVDs, onde a pessoa podia escolher os DVDs que ela queria e ela recebia via correio. Ela já era um modelo de negócio de assinantes na época. Mas não era ainda streaming, não podia ver na hora, a pessoa recebia pelo correio. No início dos anos 2000, a empresa já acumulava prejuízos e estava com em torno de 56 bilhões de dólares em dívidas. O Reed Hastings, na época, chegou aí na Blockbuster para oferecer a Netflix para eles comprarem. A Blockbuster, na época, era 100 vezes maior que a Netflix. E adivinha o que eles fizeram? Riram da cara dele. Falaram que não iam comprar a Netflix e ainda mais por 56 milhões de dólares. Na época a Netflix não tinha muito mesmo a oferecer para eles. Então, Reed se viu sem saber o que fazer e eles tinham 120 funcionários na época, tiveram que reduzir o quadro para 80 funcionários. E eles fizeram uma experiência bem bacana que resultou de um momento difícil que eles tiveram. Com essa demissão que eles tiveram que fazer, eles sentaram e olharam o perfil dos 120 funcionários que eles tinham lá. E começaram a identificar quem eram os 40 que eles precisavam demitir para poder manter a empresa sadia. E aí eles discutiram sobre o perfil de todos eles e decidiram ficar com, obviamente, os que tinham melhor desempenho. Em 2010, a Blockbuster declarou falência. E a Netflix, em 2019, se consolidou como uma empresa completa no setor de entretenimento, ganhando um Oscar 3 Oscars pelo filme Roma. Mas como é a cultura da Netflix? Como é essa cultura de não ter regras? De acordo com Hastings, é só ter as pessoas certas. Como é que a Netflix faz isso? A densidade de talento, para Hastings, é a maneira de escolher os melhores profissionais para trabalhar na empresa dele. Depois que ele fez esse teste de demitir as piores pessoas, ele percebeu que mesmo as pessoas de comportamento mediano, muitas vezes elas atrapalham o desempenho das outras. Ele percebeu também que a maior parte das regras são feitas para conter comportamentos de pessoas desleixadas ou pouco profissionais. Por isso, ele identificou que, tirando essas pessoas do quadro da empresa, ele consegue ter um menor controle e as pessoas conseguem tomar boas decisões por escolhas próprias. Lá na Netflix, eles usam muito o slogan de ter liberdade com responsabilidade, porque eles são, lógico, se eles tomarem algum tipo de decisão que prejudique a empresa, certamente Hastings não vai ter medo de demitir a pessoa, mas ele dá uma total liberdade. Ele deu como exemplo no livro a política de viagens. Não é necessário você solicitar verba para o setor responsável pela verba, depois solicitar passagens, depois resolver viajar. Não. Quando o funcionário resolve viajar, ele simplesmente vai, não precisa aquele monte de assinaturas de todos os escalões da empresa para autorizar essa viagem. Ele entende que isso deixa o trabalho mais inovador, mais ágil e deixa as pessoas mais motivadas, porque elas têm aquele senso de dono, de que elas podem tomar as decisões sozinhas. Eles utilizam um sistema de avaliação 360 graus, em que você vai falando diariamente aqueles feedbacks que você deseja, e aí anualmente eles fazem um jantar todo pomposo, onde os feedbacks são dados ao vivo e na frente de todo mundo. Que coisa diferente, né? O letreiro lá na Netflix exibe a frase: só fale de uma pessoa
o que você falaria na cara dela. E aí, a Netflix arrancou todas as páginas do Manual dos Funcionários. Não existe nenhum tipo de política de férias, de despesas, de viagens, de nada. Na Netflix é estimulada a cultura de liderar por contexto e não por controle. Isso estimula uma cultura de inovação e eleva ela a outros patamares que a gente não vê em qualquer empresa por aí. Para manter a densidade dos talentos, eles pagam os melhores salários do mercado, eles compartilham todas as informações com o corpo funcional e não existe nenhuma necessidade de aprovação nenhuma para tomada de decisões. Hastings fala que de cara a escolha das pessoas é feita na contratação, mas ele fala também da dificuldade de encontrar talentos, porque muitas vezes a gente comete erros na contratação de determinadas pessoas. Às vezes as pessoas não se desenvolvem como a gente esperava, às vezes as próprias necessidades da empresa acabam mudando. E aí, o que você faz com aquele funcionário que não está produzindo? Ele diz que para a gente atingir um ótimo nível de densidade no trabalho, é preciso tomar decisões difíceis. Ele conversa sempre com os líderes dele, no sentido de a gente entender quem são as pessoas da sua equipe que se ela hoje pedisse para você demissão ou pedisse para ir para uma outra equipe, o que você faria? Aquelas pessoas que você lutaria para que elas ficassem trabalhando com você são as pessoas que valem a pena. Mas tem algumas pessoas que você diria assim, tudo bem, tanto faz, pode ir. E essas pessoas, eles incentivam que os líderes demitam elas. Nossa, parece drástico, né? Mas é assim mesmo. A cultura da Netflix, eles prezam muito pela densidade das pessoas, então eles querem ter sempre pessoas de alta performance trabalhando com eles. Se a pessoa for mais ou menos ou não estiver entregando aquilo que ele espera dela, ele simplesmente chama a pessoa e oferece uma boa quantia em dinheiro, uma indenização até maior do que a pessoa teria direito para ela poder sair e deseja boa sorte aí na próxima empreitada daquela pessoa. Ele entende que as pessoas, elas têm que estar naquele momento mágico em que elas estão dando o seu melhor por aquela função. A partir do momento que elas já não estão mais com aquele desempenho assim ótimo, essas pessoas têm que ter a hombridade de dizer: eu não sirvo mais para fazer isso, quero ser realocado em outra função. É sempre estimulada essa cultura lá dentro da Netflix. Ele usa uma metáfora que é utilizada sempre em equipes profissionais aí de esportes coletivos, que é, em primeiro lugar, a excelência. O responsável pela equipe tem que garantir que aquela pessoa é a melhor pessoa para fazer aquilo que ela está fazendo naquele momento. Segundo, eles treinam para vencer. A pessoa sempre tem que receber feedbacks de como melhorar o jogo dela, para ela ir se aprimorando e se tornar a excelência. E o 3, apenas esforço não é suficiente. Ele acha que a cultura de a pessoa ser muito esforçada, mas não dá tanto resultado, tá errado. Ele entende que a gente precisa se esforçar para ser um nota 10. Se você chegou a ser uma nota 8, você pode receber do seu líder um feedback que você vai ser substituído por uma outra pessoa que possa ser um nota 10 naquela função. E aí a Netflix prova que, diferente da maioria das empresas que tenta diminuir os índices de rotatividade, eles entendem que a gente gasta muito mais tentando recuperar um funcionário que não tem chance de ser recuperado. E pasmem, de acordo com o relatório de análise comparativa de capital humano da Society for Human Resources Management, a taxa de rotatividade das empresas americanas gira em torno de 12% voluntariamente e 6% involuntariamente, o que totaliza aí uma média de 18% ao ano.
No mesmo período, a rotatividade voluntária da Netflix girou em torno de 3 a 4% e permaneceu estável. E a involuntária girou em torno de 8%. Dá para acreditar? Então, Hastings chama muita atenção sobre essa liderança com contexto e não com controle. Para isso, o objetivo da empresa tem que ser sempre a inovação, não prevenir erros. Dessa forma, a gente pode criar um contexto em que os funcionários possam tomar boas decisões sozinhos. Quando um funcionário fizer algo de errado, você não precisa ficar desesperado e se culpando também. A gente pode conversar com o funcionário para entender de que forma você não deixou claro aquilo. Você sabe que a sua liderança de contexto está dando certo quando você consegue levar o pessoal aos objetivos da empresa, na direção que você deseja. Para Hastings, as regras são formas de controlar as pessoas, não de inspirar, e para isso a gente deve desenvolver um senso de autodisciplina e responsabilidade para que os funcionários mesmo tomem boas decisões, ao invés de tentar ficar controlando tudo. Vale muito o ensinamento do case de sucesso da empresa. Se você quiser ler, é muito interessante. O livro é em torno de 350 páginas e está disponível já na Amazon, mesmo na pré-venda. E além de tudo, é uma empresa que está aí, na nossa casa, todos os dias. Até a próxima!